Boa tarde, gente. Então, a nossa última aula paramos aqui, né? Eu vou dar continuidade. A gente viu que os seres vivos também podem ser classificados de acordo com o tipo de reprodução. Eles podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada é a que os seres humanos fazem, né? Que é na qual necessita de um parceiro e há a troca de material genético. E enquanto que a reprodução assexuada não é necessário um parceiro, o ser vivo ele vai se reproduzir sozinho e os seus filhos vão ser exatamente iguais à célula mãe. Então vamos dar uma continuidade aqui. Os seres vivos também podem ser classificados de acordo com a capacidade de alimento. Existem os seres vivos que eles são autossuficientes. Eles conseguem produzir seu próprio alimento. Eles não precisam comer outros seres vivos. Quem são esses seres? São as algas, tá aqui. Elas mesmas produzem seu próprio alimento como? Por meio da fotossíntese, gente. Elas fazem a fotossíntese e elas se alimentam através desse processo químico, tá? E também as plantas, elas realizam fotossíntese também. Quem já alimentou uma planta, a gente só coloca lá o adubo, né? Mas ela nem come isso ali. Ela se alimenta por meio da luz do sol, ela realiza a fotossíntese. E aí, a maioria dos outros seres vivos, eles são heterotróficos. Que são seres vivos que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles precisam comer outros seres vivos, como no nosso caso, a gente come animais, a gente come plantas, né? Come vários tipos de coisas. E isso significa que nós não somos capazes de produzir nosso próprio alimento. Se faltar esse tipo de alimento, a gente morre de fome, tá bom? E muitos outros animais do nosso planeta são heterotróficos, tá? Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é a classificação dos seres vivos em reinos. Gente, a biologia é muito organizada, então ela classificou todos os seres vivos em algum tipo de reino. A gente tem 5 tipos de reino, tá? O primeiro reino é o reino Monera, ou reino das moneras, que é o reino das bactérias. Olha aqui o tanto de bactéria que existe. As bactérias são inúmeras, inúmeras, inúmeras. A gente conhece poucas, mas assim, a maioria delas são benéficas, tá? Tá aqui as bactérias. O reino Monera ele tem algumas características. Uma das principais é que os seres do reino Monera, eles só têm uma célula, eles são unicelulares e são procariontes, ou seja, as células deles são muito simples. São aquelas células simples que eu mostrei na aula passada, tá bom? Vamos lá. Tem o segundo reino, é o reino dos fungos, ou reino fungi, também denominado. Olha aqui, ele é composto pelos fungos. Esses cogumelos que a gente encontra no quintal, aqui em madeira, né? Eu já encontrei muito disso aqui em madeira, quando tá no período chuvoso. Isso aqui são fungos, pessoal. Não são plantas, parecem com plantas, mas não são. Por que eles não são plantas? Eles são unicelulares ou tem alguns também que são pluricelulares. E são também eucariontes, ou seja, são formados por células complexas. Olha aqui, esse fungo aqui, ele é bem conhecido, gente. Quando você compra um pão lá na padaria, esquece do pão, quando você vai em 3 dias lá, tá desse jeito aqui, ó. Isso aqui é o bolor do pão. É um fungo muito comum. Se tu comer com um fungo desse, tu não vai morrer, né? Mas tu vai passar mal. Tua barriga vai doer e não é pouco, não. Certo. O terceiro reino é o reino protista. Esse reino ele é composto pelas algas e pelos protozoários, tá? Esses seres, eles tem seres unicelulares e pluricelulares nesse reino. São eucariontes, ou seja, tem células complexas, e eles são tanto heterotróficos
como autotróficos. No caso, as algas que eu mostrei lá no início, elas conseguem produzir seu próprio alimento e elas são do reino protista, tá? E aqui a gente tem exemplos, ó, de vermes. A maioria desses protozoários, eles são animais aquáticos, mas animais não, gente, eles são aquáticos, não são animais, tá? Desculpa aí. E uma parte dele, uma boa parcela deles são parasitas, vivem dentro de outro ser vivo. No caso, a gente tem aqui a ameba. Vocês já fizeram exame de sangue e deu ameba? Porra, era um protozoário que estava lá dentro de vocês, hein? Tem a ameba e a giardia, que também é outro, a gente chama de verme, né? Mas é um protozoário bem comum que ele geralmente a gente contrai ele tomando água contaminada, tá? Porque eles são aquáticos, esses protozoários. Aí tem o grande reino das plantas, né, que são compostos pelas plantas. As plantas, elas são seres pluricelulares, eucariontes e são autotróficos. Só são as algas e as plantas que são autotróficas, que produzem seu próprio alimento. E elas se reproduzem das duas formas, tá? Tanto sexuada quanto assexuada. E aqui a gente tem essa imagem, ela mostra os quatro grandes tipos de gênero que tem as plantas, tá? Que são as briófitas, pteridófitas, a gimnosperma e as angiosperma. Essas briófitas é aquelas plantas muito pequenas, tipo lodo, musgos, são briófitas, tá? Elas são um tipo de planta que se comporta diferente das outras. A gente tem as pteridófitas, que são plantas que já têm uma altura razoável. Nós temos as gimnosperma, que elas são plantas altas, mas elas não produzem fruto. E tem as angiosperma, que é a que a gente mais gosta, que elas produzem flores e frutos. Depois a gente vai estudar isso aí melhor, tá? É só apresentando aqui para vocês. E aqui a gente tem o último reino, que é imenso, que é o reino dos animais, gente. Eles são seres que têm células complexas, ou seja, são eucariontes, pluricelulares e são heterotróficos, né? A gente precisa comer outros animais, outros seres vivos para podermos sobreviver. E aqui a gente tem milhões e milhões de animais, né? Os animais, eles se reproduzem, assim como as plantas, também de duas formas, que é na forma sexuada e na forma assexuada. Bem, gente, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Na próxima aula, a gente vai continuar falando de classificação dos seres vivos, mas agora utilizando uma nomenclatura. A gente vai estudar um pouquinho o que é espécie, o que é gênero, o que é filo, algumas coisinhas assim, para a gente poder denominar as espécies, tá bom? Até mais e beijos para vocês.